E aí, meus amigos, beleza? Pessoal, para quem tá vindo no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem já é inscrito nosso aí, seja bem-vindo novamente aí. Vamos para mais um vídeo, né? Pessoal, o vídeo passado aí eu mostrei aí nossa adubadeira aí, né? Aquela feita de cana aí que tá febre aí na internet. Fiz um aqui e realmente é uma adubadeira aí eficiente, né? A gente testou ela aqui. Na verdade, acabei de testar, gravei aquele primeiro vídeo e tô gravando esse daqui. Só que eu vou postar aquele lá primeiro. E aí pra gente conversar mais um pouco aqui também, porque se ficar só num vídeo, fica um vídeo muito longo aí, fica muito cansativo para vocês, né? Então, vou estar conversando com vocês mais um pouco aqui sobre a nossa lavoura de pimenta. Tá virando Essas a câmera. daqui é umas mais novas, como eu falei naquele primeiro vídeo. E essas daqui, pessoal, já é umas aí mais velhas, que eu vou mostrar para vocês que tá entrando em produção. A flor aqui, ó, debaixo da folha. Aqui também tem mais flor. Então ela tá começando a entrar em produção aí. Tem mais alguns outros aqui, pessoal, que tá dando flor também. Esse aqui não. Então, assim, grande parte dele já começou a dar flor, pessoal. Esse daqui, ó, tá soltando botão de flor aqui. Tem mais que tá quase entrando em produção aí também. Já tá começando a soltar os primeiros galhos aí para formar a copa. Esse daqui eu vou ter que fazer uma desbrota nele, pessoal. Eu não fiz a desbrota ainda, só em alguns. Então assim, já tem grande parte deles aí que tá entrando em produção aí. Então essa adubação que eu fiz aqui de 20020 é para estar ajudando ele aí, pessoal. Nessa floração, né? Soltar a flor, segurar a carga que a gente fala aí, né? Então tem bastante já entrando em fase de produção. Então essa adubação foi para isso, pessoal. E aí no vídeo anterior também, nesse primeiro que eu gravei, eu citei aí alguns erros que a gente cometeu aqui, né, pessoal? Mais flores aqui. Então em breve aí a gente vai ter muita pimenta aí, né, pessoal? Que tá começando a entrar em produção. E como eu tava falando, a gente cometeu alguns acertos, alguns erros aí também. E um dos erros que eu citei aí foi não ter feito a curva de nível ali, mas foi questão que não deu tempo mesmo, pessoal. Quando a gente mudou para cá, a gente já precisava plantar aí o mais rápido possível. E aí não dava para organizar a curva de nível aí. Então foi uma coisa assim que a gente precisava plantar para aproveitar a chuva, né? E para a lavoura de milho, a chuva foi muito boa, pessoal. Isso aí, assim, é uma coisa essencial para a lavoura de milho. Você está podendo ver esse milho aqui, ó, e aquele ali. Então, assim, a chuva para esse tipo de planta, assim, é uma coisa essencial. Mais flores aqui, pessoal. Então, assim, bastante. A maioria dessas aqui já está soltando os primeiros botões de flor. E uma coisa, assim, que acabou prejudicando a lavoura de pimenta foi o excesso de chuva, pessoal. Porque nos últimos dias aí foi muita chuva mesmo. E chuva pesada, pessoal. Nem é questão assim, choveu o dia todo. Mas é aquela chuva que vinha em questão de uma hora e meia. Chovia aí muito mesmo, mas muita chuva pesada. Aí o que que acontece? As nossas pimentas, pessoal, nossas mudas, aconteceu muito isso daqui, ó. Como a gente fez os berços aí e não ficou tão fundo assim, pessoal, mas alguns berços aí acabou que a muda desenvolveu pouco, porque juntou muita água e aí acabava soterrando, igual vocês viram aquela ali que eu acabei de mostrar. Tem essa daqui também, ó. Então, assim, a chuva acabou que para a pimenta atrapalhou, pessoal. E para o milho foi muito bom, para o milho, para arroz, mandioca, feijão. Então, sim, para essas outras plantações foi uma benção aí, né, pessoal? Mas, assim, dessa parte a gente não pode reclamar, que a gente já sabia. E outra coisa que aconteceu aqui também, pessoal, foi as nossas mudas, como eu citei no vídeo anterior. Tinha dois tipos de muda, pessoal. Uma muda muito velha, que não desenvolveu, então ela já estava com a raiz, que a gente fala assim, bastante enrolada. Aquela muda grossa, mas pequena, com pouca folha. E a muda muito nova, pessoal. Então assim, a gente trouxe mudas aí que tinha que esperar no mínimo aí uns 20 a 30 dias para plantar ela. Mas como a gente já estava com a terra preparada, estava um tempo bom aí para plantar, a terra preparada. Se a gente esperar, a terra ia sujar bastante. Como você está podendo ver aqui, a gente capinou e tirou todo o capim aí, que era um mombaça. Então o mombaça, assim, para quem acompanha a gente aí desde os primeiros vídeos desse pimental aqui, viu que ele estava
já abafando alguns pés de pimenta aí. E a gente capinou. E aí eu cometi outro erro, pessoal. A gente capinou o capim aí, eu, meu pai. E aí o que aconteceu? Foi muita chuva nesse período, a gente capinou e aí veio muita chuva. E o mombaça pega aí com facilidade, pessoal. Então ele não é um capim que morre assim com muita facilidade. Então ele começou a pegar e a gente só trocou ele de lugar. Então a gente capinou com sol, mas veio a chuva e ele começou a pegar e crescer muito. Aí eu resolvi tirar ele, pessoal. Então, assim, as torceiras de capim eu tirei todas. Vocês podem ver que tem alguma bem pequenininha, mas é alguma que estava enterrada. E aí, como eu tirei, pessoal, aconteceu esse problema de soterramento ter agravado. Porque com o capim estava tendo, só que quando eu tirei ele agravou, pessoal. Porque o capim, ele tinha muita torceira, então ele estava ajudando a segurar essa água. É como se fossem umas pequenas curvas de nível aí, pequenas barragens aí que ia segurando. E quando eu tirei, aí sim deu muito problema, pessoal. Aconteceu desses alguns pés aí, tá bem bastante entupido, alguns desenvolveu pouco. Que como vocês podem ver aqui, ó, pessoal, isso daqui é o fundo aí do berço. Então ainda deve ter uns 2, 3 dedos aí de terra. Mas aconteceu uma vez, eu vim, tirei, reabri os berços perto dos pés de pimenta e isso ajudou um pouco, pessoal. Mas aí foi um erro que a gente cometeu, eu não tinha que ter tirado o capim. Era melhor ter deixado e no dia de sol a gente revirar ele. Ia aumentar a mão de obra, mas teria evitado esse excesso de assoreamento dos berços aqui, pessoal. Mas é isso aí, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente ia mostrar os acertos e os erros. E outro erro ainda ligado às mudas, pessoal. As mudas que a gente pegou, algumas já veio atacadas de ácaro, pessoal. E para quem planta pimenta ou tá pensando em plantar pimenta aí, se der uma pesquisada, vai ver que um dos principais problemas aí no pimental é o ácaro, pessoal. Mas eu fiz uns testes aqui, pessoal, com alguns produtos. E um produto aí que deu mais resultado para mim, que eu vou falar mais para frente, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. É um produto natural, pessoal. E para quem quiser saber mais, fique ligado e se inscreve no canal aí, que a gente sempre está postando algumas coisas para vocês aí. E até a próxima. Valeu!